eu resolvi fazer essa aula aqui do escritório, por quê? Porque eu gostaria de mostrar para vocês algumas particularidades do Windows Pro, e na semana que vem eu vou fazer a aula na minha casa, e aí eu vou mostrar para vocês, a gente vai dar uma retomada, né, nesse conteúdo, e eu vou mostrar para vocês o que é a diferença do Windows Pro para o Windows Home, tá? Então, vamos lá, gente. Ó, aqui é o painel de controle do Windows Home, tá? Então, ele é um painel de controle bem detalhado, né? O que é um painel de controle? Por exemplo, assim, um carro. O carro tem o volante, tem a seta, tem o pisca-alerta, tem um monte de coisa. Aquilo ali é o quê? O painel de controle, que é o que controla o carro, né? Então, a mesma coisa é o computador, tá? Ele tem um painel de controle que eu posso o quê? Eu posso controlar várias opções do computador, tá? Então, vocês estão vendo aqui, olha, backup, ó, centro de mobilidade, conexão, tá vendo? Ó, opções de energia. Esse opções de energia aqui, em especial, é se eu quiser, por exemplo, colocar como economia de energia. Então, por exemplo, à noite eu posso pedir para colocar uma luz noturna. E programar essa luz noturna para diminuir o que? O consumo de bateria, tá? Aqui em programas e recursos, o que eu posso fazer em programas e recursos? Programas e recursos eu posso tanto instalar como desinstalar programas, tá? Só que aí, vocês vão ver uma particularidade na aula de hoje, como é diferente quando você tem quando você trabalha com uma rede que é o Windows Pro, tá? Lembrando que a rede é o quê? Ela é controlada pelo servidor, tá? Então, gente, ó, aqui ferramentas administrativas, tá vendo? Ó, eu consigo o quê? Eu consigo mexer no mouse, configurar o mouse, eu consigo configurar a data e hora. Aqui, por exemplo, se eu tiver com algum problema na minha máquina, eu venho aqui solução de problemas, o Windows ele vai passar como se fosse um scanner, né? Um scan, que ele vai mapeando tudo para descobrir qual que é o problema do computador, né? E aqui, ó, especificamente, touch. Aqui, se eu quiser habilitar o que é a função touch, por quê? Porque eu estou usando um notebook, então eu posso utilizar ele só teclando na tela, tá? Mas, assim, isso é mais para apresentação, porque, por exemplo, para trabalhar no dia a dia não é muito prático, tá? Então, vamos lá, gente. Então, aqui, ó. Então, os recursos, tá? Que nós encontramos no painel de controle. Então, pode ser o quê? Sistema e segurança, rede, internet, hardware, sons, programas, contas de usuários, aparência e personalização, relógio, deixa eu ver essa vírgula aqui, e facilidade de acesso. Então, no painel de controle, esse painelzinho aqui, eu consigo acessar todas essas categorias se eu quiser fazer uma configuração mais avançada. O que é uma configuração? Eu vou colocar uma característica própria do meu computador, tá? Vocês vão entender isso daí com o decorrer da aula. Mas, primeiro de tudo, nós vamos entender como funciona a criação de uma conta de usuário, tá? Então, deixa eu só entrar aqui em painel de controle. Deixa eu só entrar aqui, peraí. De controle. Então, deixa eu descompartilhar aqui com vocês e compartilhar o painel de controle. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o painel de controle. Cadê? Aqui, painel de controle. Então, vocês estão vendo? Aí eu entrei no painel de controle do Windows, tá? Então, quando a gente compra um computador, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Uma configuração de uma conta de usuário.
O que é uma conta de usuário? Eu vou colocar, por exemplo, assim, eu vou criar um perfil dentro do meu computador. Principalmente se mais de uma pessoa na casa acessar o computador, é muito importante o que? Essa conta de usuário. Por quê? Porque cada membro da família, quando ele usar o mesmo computador, ele vai entrar no seu usuário. Ele não vai entrar no usuário do fulano, do ciclano e do beltrano. Então, você pode ter o que? Arquivos guardados, tá? Então, você pode ter várias contas de usuário, com vários conteúdos diferenciados, dentro de um computador. Só que, lembrando que na hora de entrar no computador, você tem que entrar pelo seu usuário. Até aí, tá tranquilo, gente? Sim. Então, tá bom. Então, ó, vou clicar aqui, ó, conta de usuário. Vocês estão vendo aqui, só que essa daqui, gente, está um pouco diferente. Por quê? Porque esse daqui é o Windows Professional, tá? Então, ele está um pouco diferente do material de apoio, que aí na semana que vem eu vou mostrar para vocês do Windows Home. Então, aqui, ó, por exemplo, eu já tenho uma conta de usuário. Só que essa conta aqui, essa minha conta aqui, Flávia Lima, ela está vinculada a esse domínio. O que é um domínio? Shift. Então, eu só consigo entrar aqui nesse computador se eu entrar, o quê? Nesse domínio. Esse domínio é o quê? É como se fosse o universo do computador. Então, eu só consigo entrar aqui, tá? Por quê? Porque Shift é uma licença que a empresa tem, e aí eu entro por esse painel, tá? Eu sempre vou entrar pelo painel Shift, tá? Deixa eu interromper aqui só para passar o material de apoio. Então, vamos lá. Então, gente, ó, aqui, tá vendo? Ó, contas de usuário. Ó, aqui até coloquei aqui para vocês. Então, esse daqui é um painel de controle, mas esse daqui é do Pro, tá? Vocês vão ver que o painel de controle do Windows Home ele é um pouquinho mais simples, tá? Tanto que aqui, nesse painel aqui, eu não consigo configurar um outro usuário. Por que vocês acham que eu não consigo configurar um usuário? Se eu tiver numa versão do Windows Pro. Por quê? Alguém tem um palpite? Alguém tem um palpite? Fale agora ou fale agora? Nossa, gente. Que gente quieta, meu Deus. Sabe por que eu não consigo, gente? Deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês. Aqui, ó. Estão vendo aí minha telinha? Então, aqui, ó, gente, de vez em quando eu dou umas viajadas aqui, eu esqueci de mudar a tela, tá? Então, aqui, ó, vocês estão vendo que aqui eu fiz um print da mesma tela, tá? Do criar usuários, contas de usuário do Windows Pro. Mas eu não consigo criar uma conta, por quê? Porque eu não sou o administrador dessa conta. O que é um administrador? O que é um administrador em si? O que é? O que é um administrador? É uma pessoa que administra algo, que ela cuida de algo. Então, no caso aqui, por que eu não consigo? Por que eu não consigo criar um usuário aqui? Por quê? Porque aqui é uma rede de computadores. Então, quem controla esse computador aqui que eu estou usando, quem controla é o quê? É o administrador, que ele fica em qual computador? Ele fica no servidor. Tá? Lembrando que o servidor é o quê? É aquele computador grande, que fica separado dos outros computadores e que ele gerencia tudo. Então, vocês lembram aquela ilustração? O pai e os filhinhos. Então, os filhinhos são quem? Os computadores que estão ligados na rede. E o pai é o quê? O computador central. Tá? Vocês lembram disso, que a gente falou semana passada na aula, né? Então, aqui, por exemplo, nessa situação especificamente, eu não consigo criar um usuário porque eu não sou administrador, tá? Mas se eu fosse administrador, eu criaria um usuário, tá? Então, aqui, ó, eu venho aqui gerenciar contas e aí eu entro lá. Novo usuário. Gente, até aí, tá tranquilo? Alguém está com dúvida? Jaqueline?
tá conseguindo acompanhar, que você não estava na aula da semana passada, né? Estou um pouquinho perdida, mas estou Então, entendendo. você leu o conteúdo da semana passada do material de apoio? Eu até olhei, mas não consegui entender, aí eu não. Assim, eu achei na aula de hoje, deixei para tirar minhas conclusões pela aula de hoje. Ah, então beleza. Então tá bom. Então, hoje, assim, você pode perguntar, porque como você faltou a aula, realmente você vai ficar meio perdida mesmo, né? Gente, alguém mais está com dificuldade aí de entender essa questão de configuração? Até aqui não. Não é? Então vamos lá. Então deixa eu voltar. Então aqui, ó, é a tela do Windows Pro. Aqui eu fleguei o quê? Eu printei uma tela do Windows Home, tá? Então aqui do Windows Home também vai ser a mesma coisa, ó, conta de usuário. E aí quando eu clicar em conta de usuário, ele vai deixar eu criar um novo usuário, tá? Como que vai funcionar a criação do usuário? Então, peraí, deixa eu só mudar esse slide aqui de lugar. Então, aqui, ó, é uma tela do Windows Home, tá vendo? Ó? Ela é um pouquinho diferente, por quê? Porque esse daqui foi um print que eu peguei de uma versão em inglês, tá? Mas é a mesma coisa. Então, vocês estão vendo aqui, ó, Accounts. Então, Accounts é o quê? É conta, tá? Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa se eu entrar aqui, de entrar aqui, conta do usuário. E aí, tá tranquilo, gente? Tranquilo? Jaqueline, vai falando as suas dúvidas. O que mais que você está com dúvida? Deve estar com um monte de dúvida, né? Sim, eu estou mais. De acordo a senhora for falando, eu vou vendo aqui, eu pergunto. Tá bom. Agora está dando para entender. Essa parte está tranquilo para entender? Sim, Então, essa parte aqui, o que é? O painel de controle. Então, quando a gente. Deixa eu até fazer uma coisa aqui para facilitar para vocês. Por onde que eu vou entrar no painel de controle? Deixa eu colocar esse print aqui para vocês. Peraí. Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, no canto esquerdo, vocês estão vendo? Canto esquerdo aqui do computador. Então, eu venho aqui, ó, digito painel de controle. Eu vou digitar aqui, ó, painel de controle, é que eu não consigo dar um outro print. Tá aqui vendo aqui, ó, digite para pesquisar. Então, quando eu digito painel de controle, ele vai já me abrir o quê? O painel de controle, que é esse aqui, ó. Deixa eu só passar esse slide para cá. Então, tá vendo, ó? Então, quando eu digito aqui painel de controle, ele vai me abrir esse painel aqui. Deu para entender melhor? Eu acho que agora ficou mais fácil, né? De entender por onde que vocês acessam o painel de controle, né? sim, ficou melhor. Assim, algumas coisas eu gosto de fazer, assim, tipo, na aula mesmo, tipo esses prints, porque aí eu acho que fica melhor para vocês entenderem. Então, eu venho aqui, acesso aqui, e quando eu acesso aqui painel de controle, vai abrir esse painelzinho aqui, né? E aí, ó, tá vendo aqui, ó, contas de usuário. Só que, assim, de uma versão do Windows para o outro, modifica um pouco o painel de controle, assim, a disposição de como fica as opções. Mas todos os Windows têm todas essas opções, tá? Todo o Windows tem todas essas opções de painel de controle, tá? Então, vamos lá, continuando. Então, vou vir aqui. Deixa eu só passar isso daqui para cá. Esse aqui é do Pro. Então, esse daqui é do Windows Home, tá? Então, ó, vocês viram como ele é um pouquinho diferente do Windows Home, tá? Então, aqui eu venho em contas, e aí eu venho aqui, ó, eu clico aqui em contas, na hora que eu clicar aqui em accounts, que é contas, ele vai me abrir essa tela aqui, tá vendo? Ele vai me abrir essa tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e clicar nessa opção aqui, família e outros usuários.
tá? Então, isso daqui é o Windows Home, tá, gente? Que é aquela versão que a gente usa em casa quando a gente compra o computador nas Casas Bahia, no Ponto Frio, Submarino e etc, tá? Que é o quê? Que é a versão doméstica do Windows, que a gente chama, não é a versão profissional. Então, vocês estão vendo aqui, gente, ó, que aqui eu já tenho um usuário, tá vendo? E aqui tá, ó, ADD, membro da família. Então, eu vou adicionar um membro da família, ou seja, eu vou adicionar um outro usuário. Por quê? Porque eu posso ter vários usuários utilizando o mesmo computador. Só que aí, como que vai ser? Cada um vai acessar o seu perfil. É que nem, vamos fazer um exemplo. Por exemplo, a gente tem rede social. A gente tem rede social. O Instagram, por exemplo. O Instagram, as pessoas só acessam o nosso perfil se a gente permite, não é? Não é assim que funciona? No Instagram? Que o perfil ele é fechado, né? Então, só acessa se eu der permissão. Então, fazendo uma comparação, quando a gente cria mais de um usuário na máquina, a gente faz essa mesma restrição. Ele só vai entrar no meu usuário se eu der o quê? O meu login e senha. Se eu der o meu nome de usuário e der a minha senha. Caso contrário, ele não vai entrar, tá? A mesma coisa, então, assim, eu que usei essa comparação do Instagram para ficar mais fácil. Então, assim, só você vai entrar no seu usuário, tá? Até aí tá tranquilo, gente? Sim. Tá de boa? Então tá. Então aqui, ó, eu vou vir aqui, né, ó, então o primeiro passo, eu vou vir aqui contas, aí ele vai abrir essa tela aqui, tá? E aí, quando eu clicar aqui, ó, família e outros, ele vai para essa tela. Aí, quando ele for para essa tela, eu vou clicar aqui, ó, adicionar um outro membro. Aí, na hora que eu clicar aqui em adicionar um novo membro, ele vai o quê? Ele vai me direcionar para, eu posso abrir um usuário pelo Hotmail ou pelo Outlook, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês, que eu vou mandar esse material de apoio aqui, ó, tela 1. Deixa eu só arrumar aqui. Tela 1. Vou vir aqui, ó, tela 2. Tela 2. Aí, deixa eu continuar aqui. Aqui, ó, tela 3. Aqui, deixa eu trocar a cor. Vou colocar um 5. Então, aqui, ó, tela 3. Tela 3. Né, gente? Ah, peraí que eu pulei um slide antes. Tela 3. Aqui, ó, tela 4. Eu gosto de fazer essa interação aqui na aula para vocês já irem se habituando. Por quê? Porque a gente vai fazer essa matéria de PowerPoint também, tá, gente? Esse programa que eu uso, tá? Então, ó, tela 4. Aí vem aqui, ó, tela 5. Tela 5. Aí eu venho para cá, ó, tela 6. Tela 6. Tá? E aí, ele vai me direcionar para qual tela? Para essa telinha aqui, ó. Tela 7. Gente, é bem detalhado, né? É um monte de passo a passo. Mas seguindo esse monte de passo a passo, a gente não é. Quando eu fizer esse passo a passo aqui, então vamos lá. Ó. Tela 1, tela 2. Então, eu vou vir aqui nessa tela 1, o quê? Através do quê? De contas. Aí eu vou clicar aqui em contas e ele vai me abrir essa tela. Quando ele me abrir essa tela, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa opção. Deixa eu até fazer uma caixinha aqui para vocês, para ficar mais fácil para vocês. Ó, vou clicar aqui nessa opção, tá? Clicar aqui, ó. Aqui deixa eu fazer outra caixinha aqui. Ó, outra caixinha aqui, com o torno vermelho.
Tá vendo? E aí depois eu vou o quê? Para essa tela aqui. Então vamos lá, colocar mais uma caixinha. Mais uma caixinha aqui, ó, adicionar novo membro. Tá vendo? Então, ó, é que assim, aqui esse daqui foi uma versão em inglês que eu peguei, mas vocês vão ver toda essa versão em português na próxima semana, quando a gente fizer a revisão que eu tiver com o meu computador de casa. Então, gente, aí depois que eu entrar nesses passos a passos aqui, o que eu vou fazer? Ó? Esse passo a passo aqui, na verdade, ele é a mesma coisa desse aqui. Tá vendo? É a mesma coisa. Tanto que eu acho que eu vou até tirar ele, para não confundir. Vamos deixar ele. Então, deixa eu tirar ele. Então, aqui, ó, tela 2. Então, tela 3, que isso daqui é um material que eu tenho, mas assim, para não confundir. Tela 4. Pronto. Tela 4. E aqui, tela 5. Tá mais claro para vocês agora, gente? Tá mais claro? Estão conseguindo visualizar melhor como que é o passo a passo? Pessoal? Pessoal? Sim. Esse passo a passo é tudo para você registrar um usuário? Tudo isso para registrar um usuário. Esses dois aqui que eu apaguei, na verdade, são essas mesmas telas. Então, aqui, ó, tela 1, tela 2, tela 3 e tela 4, e tela 5. Mas esse passo a passo todinho é para criar um usuário. É trabalhoso, né? Aí, quando eu chego aqui em usuário, eu tenho a opção de abrir com uma conta do Hotmail, tá? Então, eu tenho a opção de abrir com uma conta do Hotmail, tá? Então, aqui vamos continuar. Então, eu parei em qual tela? Tela 5. Então, vamos lá. Ó, aqui, tela 6. Tela 6. Que eu posso abrir, que se eu tiver um endereço de e-mail pelo Hotmail, eu consigo entrar pelo Hotmail, criar um usuário pelo Hotmail, tá? Então, aqui, ó, tela 6. Aqui, ó, tela 7. Tela 7. Tá? Aí, tela 8. Tela 8. Mas só que tem uma coisa, Thaís, quando você começa a entrar em uma tela, ela já te direciona para outra. Você entendeu? Então, assim, não tem muito como errar, porque, assim, quando você entra, ele já te manda para aquele outro lugar. Ele já te manda automaticamente para aquela outra tela, tá? Aí eu venho aqui, ó. Aí quando... Aqui, ó, tela 10. Tela 10. Essa telinha aqui, gente, é a continuação dessa, tá? Mas é que não deu para colocar tudo na mesma disposição, mas eu vou deixar como tela 10 também. Por quê? Porque é a mesma tela, tá? Só que aí vocês vêm com o botão no mouse e rola ela para cima, tá? Então, ó, tela 10. Então, assim, parece trabalhoso? Parece. Só que quando você entra em uma tela, automaticamente ele já vai entrando nas outras telas, tá? Automaticamente ele já vai entrando nas outras telas. É que assim, como o Meeting ele tem essa limitação, eu não consigo fazer agora aqui com vocês, mas eu vou tentar fazer, tá? Vamos ver se ele vai deixar, que eu habilitei uma outra opção aqui, tá? Então, ó, tá vendo? Aqui, se eu fosse criar o que é um usuário nesse computador que eu estou utilizando. Então, aqui, ó, eu estou criando no Windows Home, tá? Que é mais simples. Aqui é se eu fosse criar um usuário pelo Windows Pro, que é o quê? Que é a versão profissional que eu uso para trabalho, tá? Então, vamos até colocar esse slide lá para cima e deixar ele junto com as configurações do Pro. Pronto. Aí, vamos deixar ele junto com a configuração do Pro, tá? Então, vamos lá. Então, gente, eu vou descompartilhar aqui a tela um pouquinho, porque, assim, antes de eu passar para a próxima parte da configuração, assim, vocês estão com dúvidas. Agora vocês me passem as dúvidas que a gente vai discutir essa primeira parte da configuração, beleza? Então, ó, agora eu vou compartilhar de novo aqui. Então, vamos lá.
Esse painelzinho aqui, que digite aqui para pesquisar, esse painel aqui, ele tem tanto nesse painel de busca, ele tem tanto no Windows Home quanto no Windows Pro. O Windows Home, o Windows Pro, que é o profissional, quando vocês entram nele, bate o olho, vocês não veem diferença para o Windows Home. As diferenças que tem para o Windows Home, elas estão escondidas, tá? Então, como que elas estão escondidas? Então, assim, a painel de controle vai ser um pouco diferente, tá? E algumas funções, elas vão ser o quê? Elas vão ser travadas. Então, por exemplo, eu não vou conseguir entrar em determinadas funções. Um exemplo, se eu tiver no Windows Home e eu não for o administrador, o que é o administrador? A pessoa que administra toda a rede de computadores e que ele fica no servidor, eu não consigo criar um usuário. Tá vendo? Contas de usuário. Já se for no Windows Home, eu consigo criar uma conta de usuário. Deu para entender, gente, essa diferença? Sim. Galera, essa matéria é importante, viu, gente? Por quê? Ô, Oi, professora, e por que que no Windows Home não precisa de administrador? porque o Windows Home é uma versão caseira. Você pode até criar um administrador no Windows Home. Você pode criar, tá? Você pode colocar um perfil de administrador. Quer ver, ó? Aí você vem aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Eu posso criar um administrador no Windows Home. Só que o administrador do Windows Home, ele vai ser um pouco diferente. Quer ver, ó? Deixa eu entrar aqui, peraí. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Administrador. Ó, tá vendo? Eu posso o quê? Eu posso mudar, tá vendo, Thaís? Eu posso colocar como administrador. Só que assim, esse administrador do Windows Home, ele vai ser o quê? Ele vai ser o usuário principal. Só isso. Os outros não vão poder ter acesso. Não. Cada um vai ter acesso à sua conta. Então, você está vendo aqui, ó, administrador e, ó, standard user. Então, aqui eu já tenho duas contas. Tá vendo? Eu já tenho duas contas cadastradas. O administrador vai entrar na conta dele e o outro user vai entrar na conta dele. Isso no Windows Home, que é a versão o quê? A versão caseira, né? Que a gente fala a versão doméstica do Windows. Agora, se eu for administrador no Windows Pro, que é a versão profissional, aí eu consigo entrar na conta que eu quiser. É essa a diferença do próprio Home, vocês entenderam? Por conta do servidor também, não é isso? Exatamente. Por quê? Porque o administrador, ele fica no servidor, que é aquele computador central, que é o pai, né, que está aqui no topo da lista. E aqui é os filhinhos. Então, na versão profissional, o administrador, o perfil de administrador, ele consegue entrar em qualquer computador que ele quiser. Diferente do Windows Home. O Windows Home, não. Eu posso colocar aqui administrador, o quê? Para ser o usuário principal, tá? Mas eu não consigo navegar pelo... A menos que, por exemplo, assim, eu venha aqui e modifique o perfil. Se eu modificar o perfil do outro usuário, aí eu consigo entrar, tá? Se eu resetar, por exemplo, se eu resetar e criar um novo usuário, tá? Até aí tranquilo, gente? Professora, o administrador consegue entrar na minha conta? Consegue, consegue. O administrador consegue. Inclusive, ele consegue não só entrar na sua conta, como ele consegue ver tudo que você está fazendo em tempo real. Ele pode ficar, às vezes, logado no seu computador sem você saber. O administrador. O que é ficar logado? Por exemplo, eu estou aqui nessa tela. Se o administrador do servidor estiver aqui, ele está vendo, ó, que eu estou dando uma aula, tá vendo? Ó? Ele está vendo tudo que eu estou fazendo aqui. Ele está vendo tudo que eu estou fazendo aqui. Se ele entrar na minha máquina, tá? Ele pode entrar na minha máquina silenciosamente. O que é silenciosamente? Sem eu perceber, tá? Sem eu perceber. Ou ele pode entrar na minha máquina por esse sistema aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui, que eu vou printar aqui na tela para vocês, só para vocês verem. Vou tirar aqui, ó. Vou clicar aqui.
Vocês estão vendo esse print que eu coloquei agora? Então, tem duas formas do administrador ele entrar pela máquina. Ele pode entrar diretamente, por quê? Porque ele tem o seu perfil, porque normalmente o administrador da rede, ele tem o usuário e senha de todos os administradores, tá? Tanto que, o que ele faz? Por exemplo, assim, por que ele tem? Porque, assim, houve um desligamento de um funcionário, na hora ele já vai lá e já desativa o perfil da pessoa, para a pessoa não roubar dados do computador. É assim que funciona. Então, o administrador, ele pode ficar logado na sua máquina sem você saber. A outra maneira que ele pode logar a sua máquina é através desse software aqui, ó, que se chama... Ai, peraí, que agora me deu... Não é TeamViewer, é TeamViewer, o nome desse software, TeamViewer. Então, esse software aqui todo mundo pode baixar. Por exemplo, assim, se a Thaís falar, professor, eu queria que você desse uma olhada no meu computador aqui de casa. Falar, então, baixa um TeamViewer e eu entro no seu computador pelo TeamViewer. Então, esse programa aqui, TeamViewer, eu consigo entrar em qualquer computador. Mas só que aí, o que acontece? O usuário tem que me dar acesso, tá? É essa a diferença. E no Windows Pro, ele tem o acesso a todos os usuários. Se for uma versão home e o cara entrar no meu computador, ou é porque ele hackeou o meu computador, tá? Hackeou na cara dura, que é hackear o quê? É entrar pela porta dos fundos. Ele entrar sem eu perceber. Como que ele entra, como que ele hackeia? Através de um vírus, através de um download, alguma coisa, tá? Ou se não, ele pode entrar através desse software aqui, tá? Então, como que funciona esse software? Ele vem aqui, né? Eu mando esse número aqui para ele. Aí, o que ele faz? Ele clica no software dele lá do outro lado e coloca essa numeração aqui. Tá vendo? Ó, ID. Quando ele coloca esse ID da máquina dele, ele entrou na minha máquina. Aí, ele está controlando a minha máquina. Tá? Isso daí eu consigo fazer em qualquer versão do Windows. Tanto no Windows Pro, quanto no Windows Home. Lembrando que a gente utiliza esse software aqui, por quê? Porque às vezes, por exemplo, ontem eu precisei ficar em acesso remoto, por quê? Porque eu precisava baixar algumas configurações aqui no computador, e como eu não sou administradora do computador, como eu não sou administradora da rede, então o que acontece? Ele entra através desse software aqui. Tá? Então, por quê? Porque nesse caso, assim, eu estou pedindo um serviço para o meu pessoal de TI. Por quê? Porque o pessoal de TI daqui da empresa, eles não ficam aqui dentro, eles ficam em outro lugar, eles ficam remotos. Então, o que acontece? Eu chamo eles pelo WhatsApp e falo assim, ó, eu preciso baixar determinada configuração. E aí, o que eu faço? Aí eu abro essa telinha aqui, passo esse número aqui para eles entram, eles digitam lá, e eles têm uma tela igual a essa, digita lá do outro lado e entrou no meu computador. Na hora que ele entrou no meu computador, o que acontece? Ele está controlando o meu computador. Então, ele pode acessar tudo que eu estou fazendo. Ele acessa todas as minhas telas que estão abertas, ele acessa tudo. Deu para entender, gente? Mas depois tem como cancelar para eles não entrar mais? Ou ele fica... Não, tem como cancelar. Aí você vem aqui e fecha aqui, ó, tá vendo? Você vem aqui e desloga ele aqui, que a gente fala que é deslogar. Então, eu venho aqui, eu clico aqui. Então, quando eu clico aqui, o que acontece? Eu fechei a conexão e expulsei ele do meu computador. Entendeu, Jaque? Entendi. Então, e assim, gente, por que eu estou passando isso daqui para vocês dentro de configurações? Porque, o que acontece? É o que eu falei para vocês. Tudo que está aqui no aprendizado do livro é o que vocês vão utilizar no dia a dia trabalhando nas empresas. Então, assim, é muito comum. Deu um problema no computador, eu vou ligar para o pessoal do suporte. O pessoal do suporte vai acessar o teu computador por aqui. Tá? Ele vai acessar o teu computador por aqui. Que é a forma mais correta de acessar. Por que é a forma correta? Porque na hora que ele entrar,
ele vai ficar dentro da tua máquina e você vai conversando com ele, né? E você pode abrir um bloco de notas, ou você pode ir conversando pelo celular com ele e falar, então eu preciso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí você vai direcionando ele dentro da sua máquina para ele fazer o que você precisa, tá? Já no caso, às vezes, o administrador, ele entra sorrateiramente ou ele entra despercebido, porque às vezes ele quer o quê? Ele quer saber se a pessoa tá coletando alguma informação secreta, se aí ele pode fazer por N motivos, tá? O administrador pode fazer por N motivos, e normalmente ele acessa, assim, a máquina da pessoa, sem a pessoa saber, para ele poder ver o quê? Ver se ela está fazendo alguma coisa indevida, se ela está acessando algum conteúdo proibido, né? Então, nesses casos, o administrador, ele entra quietinho, sem você saber. Mas, no dia a dia, quando você for pedir uma ajuda para o pessoal de TI, você sempre vai entrar por esse daqui. Tem esse software e tem um outro que chama Ndesk, que é parecido também. É quase a mesma coisa. Você entra, ele te dá um número de ID, você passa o número de ID para a pessoa que dê o quê? Identificação, né? A identificação digital. E tanto que, ó, identificação digital. Você passa o Ndesk, é a mesma coisa. Você passa esse número para a pessoa digita esse número lá do outro lado e entrou na sua máquina. Aí ele vai fazer tudo que você pedir para ele. Fala assim, olha, eu quero que você libere isso. Ele vai fazer tudo o que você precisa. E você vai estar o quê? Só que você vai estar observando ele navegando na sua máquina. Você vai ver ele navegando. É a mesma coisa, por exemplo, ó, tá vendo que eu tô mexendo com o mouse aqui? Tá vendo? Eu tô mexendo com o mouse. Quando ele entra na minha máquina através desse software aqui, é a mesma coisa, ó. Eu vou ver, ó, tá vendo? Ó, igual vocês estão vendo aqui, ó. Vai ser a mesma coisa, eu vou ficar observando. Tá? Até aí tá tranquilo, gente? Sim. Então tá. Então vamos lá, continuando. Então, gente, até aqui nós vimos o quê? Nós vimos sobre criar uma conta de usuário. Né? Então, como que é criar uma conta de usuário? Vou lá em painel de controle, vou lá em conta de usuário, e na hora que eu clico em conta de usuário, ele já vai me redirecionar automaticamente para cada tela. Ele não vai abrir várias telas ao mesmo tempo, ele vai abrir uma tela por vez. Então, ele é um passo por vez. Então, assim, não tem muito como errar. Muito não tem como errar. Por quê? Porque vocês vão entrar um passo por passo. Que é assim, vocês entrar numa tela, aí ele vai te mandar, ele vai fechar aquela tela que você está e vai abrir uma outra tela para você entrar. Aí você entrou naquela tela, ele fecha aquela tela que você entrou e você vai entrar em outra. É como se vocês estivessem, assim, num corredor cheio de portas. Aí você entra na porta 1, e para você entrar na porta 2, tem que travar, você tem que fechar a porta 1, aí na hora que você fechar a porta 1, você entra na porta 2. Aí na hora que você quiser entrar na porta 3, você tem que fechar a porta 2. Então é assim que funciona o passo a passo quando você vai habilitar um novo usuário. Deixa eu descompartilhar aqui rapidinho e ver com vocês. Até aí, gente, tá tranquilo? Essa questão de usuário, tá de boa? Sim. Jaque, tá tranquilo para você ou você tá com dúvida ainda? Sim, tudo certo. Ah, então tá. Então vamos voltar lá. Então agora, a próxima lição que nós vamos ver no painel de controle é o quê? Sistemas e segurança, tá? Por quê? Porque, assim, mesmo que eu tenha um computador em casa, né, que é um Windows Home, que é um computador caseiro, que a gente fala, doméstico, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter segurança digital. Eu preciso ter. O que é segurança digital? Eu preciso ter um antivírus e eu preciso ter eu posso habilitar um firewall. Quem lembra o que é firewall? A gente viu na semana passada. Quem lembra? Quem lembra? O firewall, gente, ele é como se fosse um muro de proteção. Vocês lembram? Muro de proteção. Quer ver? Deixa eu colocar uma imagem aqui rapidinha de um firewall aqui para vocês. Vou colocar aqui rapidinho para vocês.
Vocês estão vendo aí essa imagenzinha? Que eu acabei de colocar? Sim. Estão vendo? Não. Não tá vendo? Ah, vi. Sim, Estão vendo aqui um muro com um monte de computadorzinho? É a sim. proteção do servidor, Você tá vendo? Quem que tá falando? É o Dinho ou é o Lucas? Lucas. Lucas, você tá vendo agora? Isso. Então, esse murinho aqui é um firewall, tá? Isso aqui que se chama firewall. Literalmente ele é um muro. Por quê? Só que aqui vocês estão vendo 3 computadores, e aí vocês estão vendo o quê? Que ele está gerenciando vários computadores, vocês estão vendo? Ele está gerenciando vários computadores. Por que aqui tem 3 computadores e não só um? Porque às vezes, dependendo do tamanho do porte da rede da empresa, é necessário mais que um servidor. Por exemplo, se for uma empresa mega gigante que tem 5.000 funcionários, tem 5.000 terminais de computador, um computador desse, um servidor desse é pouco. Então, o que eles fazem? Eles configuram mais servidores, só que todos esses 3 servidores aqui, ó, eles são ligados um no outro. E o que acontece? E eles criam esse bloqueio, tá? Eles criam esse bloqueio aqui na rede, porque eles aí só vai entrar aqui na rede, o que eles permitirem. Porque eles vão filtrar tudo que acontece. Então, por exemplo, assim, que nem, por exemplo, peneira. Sabe aquelas peneiras que a gente usa para peneirar, sei lá, qualquer coisa? Sabe aquelas peneiras que o pessoal usa para peneirar areia, no garimpo, para separar a areia, o barro do ouro? Então, o firewall ele faz a mesma função. Ele faz uma peneira, tipo assim, ele vai peneirando, e aí só entra nesses outros computadores aqui da rede o que ele permite. Tá? Então, é isso que significa o firewall. Lembrando, gente, o firewall, ele não é um antivírus, tá? Então, assim, se você falar assim, mas a minha máquina tem firewall, eu não preciso ter antivírus, precisa ter. Porque o que vai acontecer? O firewall, ele só vai o quê? Ele só vai filtrar o que entra na sua máquina. Então, mesmo que você tenha um computador em casa, um computador caseiro, que não esteja ligado em nenhuma rede, mas assim, é interessante você criar um firewall. Por quê? Que é interessante você criar um firewall? Porque, às vezes, pode um hacker tentar entrar no teu computador. Que é muito comum. Normalmente, gente, os hackers, tudo bem, eles invadem computador de empresa, mas normalmente eles não invadem computador doméstico. Por quê? Porque quando ele entra no computador doméstico, ele rouba a senha, ele rouba número de cartão de crédito, tá? Então, por isso que mesmo o computador em casa tem que ter essa segurança, tá? Então, vocês têm que ter o quê? Vocês têm que ativar um firewall e tem que ter o quê? Um antivírus. Então, o firewall, ele é o quê? Literalmente é isso aqui, ó. Ele é um muro de proteção auxiliando o antivírus. Mas Pode falar. dependendo do hacker, ele consegue hackear mesmo com firewall. Não, ele consegue, mas não, assim, o hacker, ó, na verdade, quem falou isso? Lucas. Lucas, na verdade, o hacker, ele pode driblar qualquer sistema. Se o cara for bom, ele dribla qualquer sistema. Tá? Mas, o que acontece? Mesmo o cara driblando qualquer sistema, você não vai simplesmente, eu não vou colocar um firewall no antivírus, porque não adianta, porque, cara, se o cara for bom, ele vai entrar no meu sistema. Não, mas assim, de qualquer forma, você tem que ter. Porque, normalmente, assim, cara que consegue derrubar sistema e consegue entrar dentro de sistema, tem que ser um hacker muito bom, tá? Tem que ser um hacker muito bom. Então, quanto mais segurança a gente coloca na máquina, melhor. Vocês lembram quando a gente estudou sobre vírus? Vocês lembram? Quando a gente teve a aula falando sobre vírus? Vocês lembram de um vírus que a gente viu na aula chamado Keylogger? Vocês estão lembrando, gente, desse conteúdo? Mais ou menos, que rouba as senhas. Exatamente. Então, o Keylogger é o quê? Ele é um vírusinho, isso daí é para um hacker que está começando. O que ele faz?
cara tá lá começando na vida de hackeamento, o que ele faz? Ele joga um keylogger dentro de um e-mail, num anexo, aí você vai, abre o anexo, clica lá no anexo, abre o anexo, na hora que você clicou, ele já se instala lá. Aí ele criou uma conexão com o computador dele. Aí o que acontece? Quando você entrar no teu computador, ele vai roubar tua senha, teu login e senha. Mas isso daí, assim, é um hacker em início de carreira. Tá? Ele pode fazer isso. Oi? Se organizar, nós conseguimos hackear o Itaú, mano. Zoeira. Não consegue, não. Porque, imagina, criptografia de banco é a coisa mais difícil. Meu, banco tem uma super mega segurança. Vocês não têm noção, gente. O firewall deles, tipo assim, dá 3 vezes esse muro aqui. Você entendeu? Então, por isso que fala que, assim, que já para uma invasão desse porte, o cara tem que ser muito, muito fera. E tem uma coisa. O cara, quando ele vai invadir um sistema desse, o que ele tem que fazer? Ele não pode deixar rastro. O que é deixar rastro? Alguém tem noção do que é deixar rastro? IP. Oi? IP. Exatamente. Ele usa o quê? Ele não usa IP fixo. O que é o IP fixo? O IP fixo é o endereço da internet. Então, por exemplo, todo mundo que tem uma internet em casa tem um IP. Então, o IP começa 192.1, alguma coisa, .1. O cara que vai entrar num sistema desse, tipo assim, num sistema de banco, num sistema de uma empresa, o que ele faz? Ele usa um ID que muda toda hora. Essa numeração não é fixa. Ela muda toda hora. Tá? É só usar um aplicativo de VPN. Exatamente. Tá muito entendido, hein, Lucas? Lucas, conta essa história direito. Você já tá tentando hackear o Itaú? Não. Tá muito entendido, então. Mas é assim que funciona, para ele não deixar rastro. Então, o que é uma VPN? VPN é um software que ele baixa e que vai mudar o número o número de inscrição dele na internet de 1 em 1 minuto. Então, vai ficar muito mais difícil da gente pegar o cara. Por isso é que as empresas elas investem tantos milhões todo ano em segurança digital. E esse ano o investimento das empresas foi muito maior, por quê? Porque muitas empresas tiveram que colocar os seus funcionários trabalhando em casa, home office. Ok? Então, uma vez que eles colocaram o pessoal trabalhando em home office, o funcionário vai levar o computador dele para casa, ele precisa aumentar a segurança. Por quê? Porque ele não vai estar ali olhando. Então, ele tem que aumentar a segurança. Por isso que eu estava lendo uma matéria ontem, falando que o mercado de tecnologia aqui no Brasil está entrando em colapso. Mas por que ele está entrando em colapso? Porque, assim, está tendo muita vaga na área de TI e tem poucos profissionais. Por quê? Porque as empresas estão investindo muito dinheiro em segurança digital, tá? Elas estão implementando muita segurança digital. Por quê? Porque muitas empresas, assim, optaram por, tipo assim, mesmo que passar a pandemia, elas vão continuar com funcionários em casa. Por exemplo, a XP Investimentos, que é uma empresa gigante no setor bancário, que eles só mexem com investimentos e bolsa de valores, o que eles fizeram? Uma parte da XP todinha já está determinado, ponto, que eles não vão mais trabalhar nos escritórios, eles vão trabalhar de casa. Então, o que eles levam o computador da empresa e trabalham de casa. Então, tudo isso, toda essa movimentação, gente, ela fez com que fosse muito importante aumentar a segurança digital, tá? Então, o que acontece? Se for uma rede grande, o que acontece? Esse firewall aqui, ele vai ter várias camadas, tá? Ele não vai ter uma camada só. Quando é um firewall de uma rede muito grande, ele vai ter vários muros, que nem camada de bolo. Sabe aqueles bolos confeitados que você põe em camada 1, camada 2, camada 3? É a mesma coisa. Normalmente, uma empresa grande, que tem uma grande rede, ela vai ter vários firewalls, ela vai criar várias dificuldades, vários obstáculos para você chegar lá no sistema. Gente, até aí tá tranquilo? Até aí alguém tá com dúvida?
Não. Tá. Jaque, tá dando para você entender? Porque eu sei que como você faltou na aula da semana passada, você pode estar meio uma dúvida. Deu para entender, Jaque? Deu. Então, vamos lá. Então, gente, o Windows, ele tem o seu próprio firewall. Então, quando a gente compra um computador que vem com a licença do Windows, tanto o Pro quanto o Home, ele já vem com o firewall. Só que a diferença é que quando a pessoa utiliza a versão profissional do Windows, ela coloca um firewall mais robusto. Normalmente ela não utiliza o firewall do Windows. Ela coloca um outro tipo de firewall, que é um firewall mais, como é que fala? Ele é mais difícil de ser invadido, tá? Mas, por exemplo, eu comprei um computador para a minha casa. Então, o que eu faço? Eu quero ativar o firewall do Windows. O que eu faço? Eu venho aqui, ó. Firewall do Windows. Tá vendo? Eu tô vindo aqui. Aí, na hora que eu clico aqui, ele vai me abrir o quê? Ele vai me abrir a tela do firewall. Tá vendo? Essa telinha aqui é a tela do firewall. Só que por que essa telinha aqui está um pouquinho diferente? Por que essa telinha está um pouquinho diferente? Essa telinha aqui está um pouquinho diferente, por quê? Porque aqui eu entrei dentro do Windows Defender, do Windows Pro. E aqui na empresa, o que acontece? A gente utiliza um outro firewall sem ser o do Windows, que é um firewall mais robusto, ou seja, um firewall mais difícil, que é aqui, ó, Windows, ó, tá vendo, ó, Windows Defender ajuda a impedir hackers ou softwares mal intencionados de acessarem o seu PC através da internet ou rede, tá? Mas tá vendo aqui, ó, estado do Windows Defender desligado. Por que ele está desligado? Porque aqui na empresa a gente usa um firewall muito mais potente. Mas para um computador em casa, dá para utilizar um Windows Defender, tá? Normalmente, quando a gente instala um antivírus no computador caseiro, no computador de casa, na versão do Windows Home, quando a gente instala, ele automaticamente ele já configura e ele já coloca para rodar o Windows Defender. Tá? Isso daí, semana que vem, quando eu fizer a aula do meu computador de casa, eu vou mostrar para vocês, tá? Tá aí tranquilo, gente? Tá aí tranquilo? Sim. Agora aqui, ó, eu vou entrar numa outra telinha, segurança e manutenção. Então, tá vendo, ó, aqui, ó, cadê? Deixa eu colocar óculos, né, gente? Porque óculos é difícil, né? Sistemas. Aqui, ó, programas e recursos, tá vendo? Então, aqui, ó, eu venho para essa tela, segurança e manutenção, tá? Então, aqui nessa tela, eu consigo fazer algumas configurações para deixar o meu computador mais, como é que fala? Mais seguro. E, por exemplo, aqui, ó, desativar mensagens sobre software. Posso ativar, posso desativar, tá vendo? Eu posso instalar uma vigilância, posso não instalar. Então, aqui eu posso fazer muitas configurações, tá? Beleza? Tá aí? Tá tranquilo? Tá de boa, gente? Sim. Então, agora aqui em segurança e manutenção, que é essa telinha aqui que a gente viu, no Windows Pro, ela é um pouquinho diferente, tá? Professora, Oi? para mim chegar até aí, segurança e manutenção, é só procurar no buscador? Não, você tem que entrar pelo painel de controle, aí no painel de controle tem todas essas janelinhas, aí você vai procurar. Ah, entendi. Tá? Então, Jaque, todo tipo de configuração que você for fazer na máquina, você tem que acessar, qualquer configuração tem que ser pelo painel de controle. Então, voltando lá, vamos lá para cima, para o topo da lista. Então, eu venho aqui, ó, nesse quadradinho aqui, que está no computador no canto esquerdo, digitar aqui para pesquisa. Então, eu digito painel de controle. Na hora que eu digito painel de controle, eu entro aqui. Tá vendo? Eu entro aqui. Tá vendo? Ó, segurança e manutenção. É que tem algumas versões do Windows que ele tá dentro de programas e recursos e tem outras que ele está em segurança e manutenção. Então, o que acontece? Eu entrei no painel de controle, eu vou acessar tudo aqui. Então, eu vou acessar literalmente todo o controle da máquina.
Deu para entender, Jaque? Sim. Então, tudo que vocês forem fazer de configuração tem que ser feito, não importa se é o Windows Home, se é o Windows Pro. Todas as configurações são feitas pelo painel de controle, tá? Então, aqui, ó, no segurança e manutenção, se alguma configuração de segurança estiver desabilitada, a gente vai lá e dar um clique para poder ativar a configuração de segurança. Então, gente, assim, é muito importante, é extremamente importante que mesmo que seja computador de casa, sabe, seja computador caseiro, mas que a gente ative todos os níveis de segurança possíveis, que é o firewall, o antivírus. Depois a gente vai aprender sobre passar um scan disk na máquina também para detectar se a máquina está com algum problema, tá? Porque é muito importante a gente fazer tudo isso, por quê? Para a máquina ter um bom desempenho. E são todas coisas simples que a gente consegue fazer, que tornam que a máquina segura, e a máquina não fica lenta, a máquina não trava, tá? O que é travar? Fica congelando aqui, eu vou mudar de tela, fica congelando, tá? Então, assim, é muito importante, gente, que se façam as configurações, tá? O antivírus já vem no computador, a gente tem que comprar? Não, você tem que baixar o antivírus no computador. Tem que baixar. Tem que baixar o antivírus no computador. Peraí, agora vamos lá. Então, tá vendo, ó? Aqui, ó. Aqui, o que acontece? Aqui é a próxima telinha. Aqui eu falei, ó, se alguma configuração de segurança estiver desabilitada, a gente vai dar um clique nela para habilitar. Na hora que eu habilito, ele vai dar esse ok, ó. Esse ok é para mostrar o quê? Que eu habilitei, tá vendo? Que eu habilitei. Então, ó, firewall de rede, proteção contra vírus, tá vendo? Ó, exibir na segurança do Windows, exibir na segurança do Windows. Então, todas as modificações que eu fizer, vai aparecer sempre esse ok na frente, tá? E o antivírus não vem na máquina, tá? O antivírus, ou você compra um antivírus, ou você baixa um antivírus gratuito, tá? Só que, pelo amor de Deus, quando forem baixar um antivírus, nunca baixem pelo site Baixa Aqui, tá? Por quê? Porque ele é um site, quando você clica assim, a download de qualquer coisa, ele vai te direcionar para essa página do Baixa Aqui. Você coloca assim, antivírus gratuito. Ele vai te direcionar para essa página. Essa página do Baixa Aqui é uma página da internet. Essa página é lotada de vírus. É lotada. É lotada de vírus. Então, se você comprou um computador e você não quer pagar uma licença paga do antivírus, você pode baixar uma licença gratuita. Como que funciona a licença gratuita? Você entra dentro do site oficial do antivírus. Então, por exemplo, tem o AVG, que é um antivírus, é uma marca de antivírus. Então, eu entro lá, www.avg.com. Aí eu procuro lá na pagininha da internet um antivírus gratuito. Por exemplo, outra marca de antivírus é a Kaspersky. Kaspersky também é uma outra marca. Então, eu entro lá, www.kaspersky.com. Vou lá e procuro. Outro antivírus, o Norton. Norton também é outro antivírus. Então, eu entro lá. Só que, o que acontece? Vocês sempre têm que procurar a versão gratuita, tá? Então, vocês podem entrar na página da Kaspersky, vocês podem entrar na página da Avast, da AVG, do Norton, tá? Do Panda. Então, assim, tem vários antivírus de mercado. Só que uma coisa que é super importante, gente, quando vocês forem baixar antivírus, primeiro, vocês baixarem na página oficial da empresa, que disponibiliza esse software, e o antivírus vocês têm que, de tempos em tempos, vocês têm que atualizar. Por que vocês têm que atualizar? Porque todo dia sai um vírus novo. Verdade, gente. Vocês podem achar que é exagero, mas não é, tá? Todo dia sai um vírus novo no mercado. Tá? Às vezes, a impressão que dá é que, às vezes, assim, as próprias empresas de software, elas lançam antivírus e elas lançam vírus para poder ganhar dinheiro. Essa é a impressão que dá. Porque todo santo dia aparece um vírus novo.
tá? Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre atualizando o antivírus. Então, eu entro lá na página do antivírus e peço uma atualização. Eu peço o quê? Para fazer download da versão mais recente. Dali 6 meses eu posso fazer a mesma coisa, tá? Mas é super importante o quê? Que a minha versão do antivírus esteja sempre atualizada. Não importa se meu antivírus vai ser pago ou se o meu antivírus vai ser gratuito. Beleza, gente? Até aí deu para entender? Deu para entender? De boa? Sim. Tá. Sim. Agora, aqui, gente, vocês estão vendo essa telinha aqui? Essa telinha aqui é a configuração do sistema. Então, como que é a configuração do sistema? Deixa eu voltar aqui 2 telas aqui para trás para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui sistema? Deixa eu até fazer uma caixinha aqui para vocês verem. Vocês estão vendo aqui sistema? Sim. Então, na hora que eu clico aqui em sistema, ele vai me direcionar para cá. Tá vendo? O que é essa tela aqui? Essa tela ela vai me mostrar a configuração. Ela vai me mostrar a configuração do computador. Então, tá vendo? Ela vai me mostrar quanto que eu tenho de memória, qual que é o meu processador. Tá vendo? Ela vai me mostrar quantos bits tem a máquina. Ela vai me mostrar que a minha máquina está dentro de uma rede e vai me mostrar o nome da minha máquina. Então, assim, por exemplo, eu comprei um software. Não, ou eu vou comprar um software, sei lá, de jogo. Por exemplo, vou comprar um jogo pela internet. Só que não um jogo online, um jogo que precisa baixar na máquina. Aí, lá no site do fabricante, fala que antes de você comprar o jogo, você tem que se certificar o quê? Das configurações da máquina. O que é se certificar? Por exemplo, tem jogos que ele não baixa. Tá vendo aqui 64 bits? É que tá bem pequenininho aqui, mas depois, quando vocês forem estudar em casa o material de apoio que eu vou mandar, vocês estudem essa parte. Então, assim, por exemplo, tem máquinas que é 32 bits. Se ela for 32 bits, ela não baixa o jogo. Dependendo do jogo, ela não baixa. Tá? Depende também da placa de vídeo, da potência, assim. Exatamente. Computador, memória RAM. Exatamente. Então, tem uma série de coisas que, quando a gente vai comprar um software para baixar na máquina, a gente tem que ver. É que nem o Lucas falou, no caso do vídeo, tem que ver se a placa de vídeo comporta, eu tenho que ver se o meu tipo de sistema é 32 ou 64 bits, então eu tenho que ver uma série de coisas. Então, como que eu vejo essas informações? Através do quê? De painel de controle, sistema, e aí na hora que eu clicar em sistema, já vai me abrir essa tela. Então, eu já vou ver tudo, ó. Eu vou ver a versão do Windows que eu estou usando, eu vou ver o processador, tá vendo? Eu vou ver a marca do meu computador, eu vou ver tudo. Aí eu consigo saber se eu vou conseguir baixar tal software ou não. Tá? Tranquilo? Tranquilo até aí? Então, gente, ó, Sim. o desafio dessa semana. Vamos lá, que eu vou ler o desafio, só que esse desafio, o que a gente vai fazer? Como eu vou mandar esse material de apoio para vocês pelo WhatsApp, então vocês vão estudar esse material de apoio, vocês vão estudar tela por tela, aqui do que eu mandei, para semana que vem a gente responder esse desafio. Então, qual que é o desafio? Ó, um jovem foi chamado para fazer um teste seletivo para uma vaga de aprendiz no setor TI. Para saber se o jovem sabia algumas funções básicas, foi submetido a um teste. Então, o chefe do setor, ele pediu que ele criasse uma conta de usuário padrão. Então, vocês já viram lá como que a gente abre uma conta de usuário, né? Para verificar se ele sabia criar conta de usuário. Em seguida, ele pediu ao jovem que mudasse o tipo de conta de usuário. Então, o que é mudar? Ele ia tirar a conta de padrão para administrador. Então, vamos voltar lá um pouquinho. Voltar algumas telinhas atrás. Cadê? Só para a gente relembrar. Cadê aqui o passo a passo? Aqui, ó, tá vendo? Tá vendo essa telinha aqui?
Esse quadradinho aqui, tá vendo? Esse quadradinho aqui e esse aqui. Então, nesses dois quadradinhos aqui, o que que eu faço? Eu mudo a configuração, eu mudo o padrão. Então, aqui, ó, standard. Então, standard quer dizer padrão, usuário padrão. Eu posso mudar para administrador. Então, qual que vai ser o teste que esse aprendiz aí vai ter que fazer? Primeiro teste, ele vai ter que abrir uma conta de usuário. Então, vamos lá. Abrindo uma conta de usuário. E depois que ele abrir a conta de usuário, ele tem que mudar o perfil do usuário. Tá vendo? O que é mudar o perfil? Eu vou tirar ele de uma situação e gerar para outra. É a mesma coisa como se a gente fosse trocar uma foto de perfil do WhatsApp ou do Instagram. Você tira uma foto e põe outra. Basicamente é isso. Tá? Então, vamos continuar. Aí, então, contudo, é muito comum, gente, quando se vai fazer um teste de TI nas empresas, o cara, ele não passa para você uma senha. Ele não passa uma senha para você, tá? Ele não passa uma senha para você. Ele fala para você assim, cria um usuário para mim. Você tem que criar. Então, normalmente, a gente usa sempre o que é uma senha padrão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aí, depois, quando você criar o usuário, que você passar para a pessoa o usuário dela, ela vai lá e ela vai redefinir a senha. Então, aí ela vai colocar uma senha que só ela sabe, tá? Então, só que aí, ó, aqui fala, ó, para não cometer falhas, o chefe sugere que o jovem crie uma conta com um nome humano e uma senha padrão. Tá vendo? Então, gente, isso aí é praxe, tá? Isso aí é como se fosse praticamente uma regra na área de tecnologia. Então, o cara lá do TI, o que acontece? Ele vai abrir um usuário para vocês, quando vocês forem trabalhar na empresa, o que ele vai fazer? Ele vai abrir lá o usuário, fulano de tal, @xpto.com.br. Ele vai abrir o teu nome, arroba e o domínio da empresa. Então, ele sempre vai colocar essa senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, quando ele falou assim, ó, o teu usuário está pronto, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no teu usuário e modificar a senha, tá? Você aí tá tranquilo, gente? Tá tranquilo? Então, vocês conseguiram entender? Então, por que essa matéria de configuração, ela aparece no livro? Por quê? Porque todo mundo tem que saber as configurações básicas, tá? Todo mundo precisa saber as configurações básicas, tá? Do Windows. Por quê? Porque quando a gente vai formatar um computador em casa, deixar um computador em casa mais ou menos seguro, e mesmo algumas coisas, se a gente sabe essa questão de configurações, algumas coisas, quando a gente está trabalhando também numa rede, a gente pode fazer sem precisar do cara do TI, tá? Sem precisar do cara do TI. Então, vamos lá, gente. Então, hoje, a gente aprendeu o quê? Sobre painel de controle, categorias de sistemas de segurança, sistemas e configurações do Windows Defender, tá? Na próxima semana, nós vamos continuar a parte de configurações. Aí a gente vai para uma parte mais avançada de configurações, tá? Por quê? Porque, como vocês viram aqui, no painel de controle, tá vendo? Ó, tem muita configuração que pode fazer, muita configuração que dá para fazer, tá? Por exemplo, eu posso personalizar o fundo de tela, eu posso colocar um efeito no meu mouse, por exemplo, opções da internet, eu posso criar algumas regras. Então, eu posso fazer um monte de coisas. Então, na aula da semana que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar vendo essa questão de configurações, tá? E quando nós voltarmos para as aulas presenciais, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma prova prática que todo mundo vai ter que abrir um usuário, tá? Então, estudem essa matéria de usuário, tá, gente? Estudem essa matéria. Gente, esse negócio aqui não fica certinho, porque esse daqui eu escaneei o livro. Aí, ó, não adianta, não fica certinho. Então, quando a gente for para as aulas presenciais, nós vamos fazer o quê? A prática. Então, assim, eu vou passar algumas configurações básicas para vocês,
E vocês vão fazer. Só que antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou preparar um material de recapitulação, tá? Vou preparar um material bem feito de recapitulação, vocês vão estudar esse material. Por quê? Porque aí vai chegar uma aula que eu vou falar assim, olha, semana que vem a gente vai fazer só a aula, vai ser 100% prática. A gente vai colocar, a gente vai fazer uma aula prática de todo o aprendizado até agora. Tá? Então, gente, guardem esse material de apoio que eu mando para vocês. Estudem, porque quando a gente voltar para as aulas presenciais, o bicho vai pegar. Por que o bicho vai pegar? Porque eu vou fazer uma aula prática com você. Então, eu vou pedir uma configurações básicas. Eu não vou pedir nada assim, além do normal. Por quê? Porque além do normal é só quem é na área de TI mesmo. Mas, assim, as configurações básicas, gente, é muito importante vocês saberem, tá? Essas configurações. Já tem previsão para a volta das aulas? Então, ainda não, né? Porque a gente está na fase vermelha, né? Graças a Deus, que eu estou ficando com medo já. Gente, mas posso falar? Infelizmente, teve que fazer o lockdown mesmo, porque tá morrendo muita gente. Tá morrendo muita gente. Eu perdi um afilhado do meu pai, como se fosse um irmão para mim. Eu perdi ele com a Covid em uma semana. Ele pegou Covid e morreu. Porque ele pegou essa variante nova do vírus. Essa aqui, tipo, que ataca muito rápido. Ela ataca muito rápido e ela mata muito rápido, tá? Então, assim, é ruim a gente não poder sair de casa, não poder ir num barzinho, não poder ter uma aula presencial, mas a gente tem que pensar, gente, assim, que isso é pro bem de todos, né? E outra coisa, gente, eu acho que, assim, de tudo, a gente tem que tirar uma lição positiva, tá? De tudo a gente tem que tirar uma lição positiva. Por exemplo, muito antes da pandemia começar, já tinha empresas que já trabalhavam nesse sistema de home office. O que é home office? O cara trabalha de casa. Leva o computador da empresa para casa e trabalha de casa. Muitas empresas já faziam isso no passado, tá? Um exemplo disso é a P&G, que é aquela Protect Gable, né? Que eles fazem produtos de higiene, um monte de coisa. O que acontece? Eu tenho uma amiga que trabalha lá, e eu lembro que há, tipo, uns 5, 6, 7 anos atrás, ela já trabalhava de casa. Tipo, ela não ia todos os dias para o escritório. Ela ia 2 vezes por semana para o escritório. Não, 3 vezes por semana para o escritório, e 2 vezes por semana ela trabalhava de casa. Então, para trabalhar de casa, o que acontece? Vocês precisam o quê? Vocês precisam acessar uma sala de reunião virtual, que é isso daqui que a gente está fazendo. Tá vendo? Então, mesmo esse aprendizado que vocês estão tendo aqui virtual, ele vai ser muito válido, por quê? Porque a tendência, gente, é o trabalho híbrido. O que é o trabalho híbrido? O cara vai 1 vez por semana para o escritório, ou 2, e o restante em casa. Só que aí, nesses dias que ele trabalha em casa, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer uma reunião com o chefe, tem que fazer uma reunião com o cliente, tem que fazer uma reunião com a equipe. Ele vai fazer tudo o quê? Através da internet. Tá? Vai fazer tudo aqui através da internet. Então, ele tem que saber compartilhar ele tem que saber compartilhar uma tela, tá? Que é o que a gente faz, que é o que eu vi aqui, né? Ó, tá vendo? Uma janela, eu vou e compartilho a tela. Então, gente, essa é a tendência do futuro, tá? Por isso que é muito importante, gente, vocês fazerem o esforço de estarem presentes na aula, tá? Tentar acessar pelo portal e vocês navegarem no portal, tá? Por quê? Porque o portal, ele vai ser uma espécie de aprendizado tecnológico para vocês, tá? Por quê? Porque o portal, ele é muito parecido com um sistema ERP, Enterprise Resource Plan, que a gente já viu essa matéria. O que é um sistema ERP? É um sistema que eu consigo acessar um monte de coisa e é um sistema exclusivo. É um sistema exclusivo. Entendeu? Então, o portal é isso. O portal, ele é um sistema exclusivo. Então, gente, é assim, se vocês tiverem tempo, gente, naveguem no portal, explorem o portal. Por quê? Porque isso daí vai ser um aprendizado para quando vocês forem o quê? Para o mundo real que vocês forem trabalhar, tá? Porque o conceito tecnológico, ele é sempre o mesmo. Não importa se você está acessando o portal de uma escola ou se você está acessando o portal de uma empresa. O conceito vai ser sempre o mesmo. A base de estrutura vai ser sempre a mesma, tá? Bom, gente, então, ó,
esse é o material dessa semana, o conteúdo dessa semana. Semana que vem eu vou retomar essa parte de configuração, porque aí eu vou mostrar uma configuração do home para vocês. Hoje eu fiz questão de mostrar para vocês o Pro, por quê? Porque quando vocês vão trabalhar com Windows Pro, vocês vão trabalhar com home. Tem grandes diferenças? Não tem. Não são visíveis as diferenças. As diferenças estão aqui nas configurações, que foi o que a gente viu hoje na aula, tá? Gente, quem ficou com dúvida, tem alguém? Quem está com dúvida do conteúdo que a gente viu hoje, pode falar. Pode falar que a gente vai tirar agora o final da aula só para tirar dúvida. Quem está com dúvida do conteúdo que a gente viu hoje? Todo mundo quietinho? Entenderam tudo? Tá todo mundo de boa? Diga, Thaís. Não, eu não fiquei com dúvida, não. Jaqueline, você ficou com dúvida? Jaque? Até agora não sei quando for para pôr em prática se vou conseguir, mas... Não, gente, mas na prática todo mundo vai se embananar um pouquinho, que isso é normal, tá? Isso é normal, mas aí assim, eu vou estar do lado de vocês, eu vou ajudar vocês a fazer o passo a passo. Miriam, Lucas, Dinho, tá tranquilo? Vocês têm alguma dúvida em relação a... Pode falar. Pode falar, Lucas. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Achei que você estava com dúvida. Não. Então, gente, então assim, coloquem na cabeça de vocês que esse aprendizado de configurações ele é importante, tá? Tanto para o uso doméstico quanto para o uso profissional. Porque também é o seguinte, por exemplo, dependendo da configuração, eu acesso aqui mesmo no meu computador, eu não chamo assim, toda hora o pessoal do TI. Por exemplo, se eu preciso fazer uma configuração de vídeo, para deixar minha tela mais clara ou mais escura, eu entro lá no painel de controle, vou lá em vídeo e configuro, e faço a minha configuração, tá? Então, assim, porque também eu não posso depender 200% do pessoal de TI, né? Por isso que tem esse aprendizado, e por isso que as empresas, quando as pessoas vão trabalhar numa empresa, eles pedem uma experiência mínima do que? De tecnologia. Por quê? Porque a pessoa tem que saber se virar, tá? Assim que funciona. Tá bom, gente? Então, gente, ó, esse é o aprendizado dessa semana. Gente, eu fico mudando, assim, parece que eu tô mudando de câmera, mas não é, porque eu trabalho com 2 monitores, tá? E eu trabalho com um monitor gigante e trabalho com notebook. Então, eu conecto o notebook no monitor, que é um monitor bem grande, porque eu trabalho muito com número, então tem que ser um monitor grande, né? E por isso que eu fico virando assim, tá? Então, gente, ó, por hoje é só, tá? A gente, provavelmente, acho que semana que vem, a gente já deve ter alguma posição de como que vai ser, como é que vai ficar a fase vermelha, mas assim, pelo que eu tô vendo, gente, acho que ainda vai demorar um pouquinho, por quê? Porque não tá baixando o número de contaminados, né? Não está baixando o número de contaminados, então isso é preocupante. Então, enquanto não abaixar o número de contaminados, a gente vai continuar o quê? Em aula online. Só que assim, vocês não precisam se preocupar, gente, porque quando retomarmos as aulas presenciais, a gente vai fazer toda a prática de todo esse conteúdo, tá? A gente vai fazer toda a prática. Vocês podem ficar tranquilos. Por isso que eu falei, guardem, gente, guardem todo esse material de apoio que eu mando para vocês, estudem esse material, porque quando chegar nas aulas práticas, vocês vão precisar, o quê? Vocês vão precisar lembrar da teoria, tá bom? Então, gente, ó, desejo um ótimo restinho de semana para vocês, um ótimo final de semana, tá? Obrigada. Procura se divertir mais em casa, tá, gente? Então vai assistir um Netflix, vai ouvir uma música, vai ler um livro, porque por enquanto tá difícil de sair, tá bom? Então, ó, beijão pra todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau.